tá? Se alguém tiver alguma dificuldade, que você cansa de sistema numérico e tudo mais, dá uma pesquisadinha no Google, tem alguns vídeos no YouTube que mostram, porque isso aí realmente é meio que um pré-requisito, né? Se eu for pegar para ensinar só isso aqui, a gente vai sair um pouco da área de redes, tá? Mas então o sistema, o endereço IPv4, ele tem essa cara aqui, ó, né? E qual que é o valor máximo e o mínimo que eu tenho, então? Qual que seria o valor máximo que eu tenho aqui, ó, nesse byte, ou nesses 8 bits? Seria eu colocar 1 em todas as potências, que aí eu estaria somando todos esses valores. Exatamente. Na verdade, 255. Porque vai de 0, né, ou seja, todos os bits iguais a 0, até o 255, né, que seriam todos os bits iguais a 1. Então, se eu somar isso tudo aqui, ó, 128, mais 64, mais 32, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1, vai dar 255. Então, eu tenho de 0 a 255, que me dá 256 possibilidades, né? Então, é isso que eu acho que você quis dizer aí, né, Cristiano? Os valores vão de 0 a 255, mas eu tenho 256, então, possibilidades. Perfeito? Então, eu posso ir de 0, 0, 0, 0, a 255, 255, 255, 255. Esse é o espaço que eu tenho para trabalhar com o meu endereço IP. Tranquilo? Então, aqui, ó, só o que a gente fez, né? Para eu fazer a conversão, então eu monto aqui essa tabelinha das potências de 2, ó, 2 elevado a 0 até 2 elevado a 7, que eu vou ter essas potências aqui, e eu vou colocando os valores de acordo com o número que eu quero, né? Então, por exemplo, que valor que vai ser esse aqui em decimal? Eu vou pegar as potências onde tem 1 e somar. Então, olha só, se eu somar 128 mais 32, dá 160. Mais 16, 176. Resta tudo zero. Então, esse aqui é o 176 em binário. Tranquilo? Se eu somar isso tudo aqui, ó, todas as potências, vou ter 255. Ok, pessoal? É bem simples, tá? Não tem erro. Ah, mas eu preciso saber isso para trabalhar com IP? Precisa. Tem situações que a gente vai fazer subdivisão de redes e para eu trabalhar em binário fica mais fácil para eu enxergar, tá? Então, assim, se fosse para dar um dever de casa para vocês, seria vocês dar uma pesquisada nessa questão de conversão, sistemas numéricos, para dar uma fixada nisso aí, quem não tem muito contato com isso. Então, se a gente pegar esse número aqui, ó, e converter ele em binário, a gente vai ter esses valores. Ó, 192 em binário é 1 e 6 zeros. 168 é 101010000. O 10. Porque aí, se a gente pensar, ó, se eu pegar as potências aqui, fica fácil de eu identificar. Imagina que eu não sei aqui que é o 10. O que eu vou fazer? Ó? A potência de 2 elevado a 0 está 0. Então, isso aqui, o 1 não está somando. Depois, 2 elevado a 1, que é 2, está somando. Então, aqui é 2. O 4 não está somando. E o 8 está. Então, 8 mais 2, 10. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Então, a gente trabalha no sistema decimal, mas, na verdade, a gente é um protocolo binário, tá? 4 octetos, né? 4 bytes, ou seja, ou 32 bits, separados por pontos. Tranquilo, pessoal? Esse é o endereço IP, versão 4, tá? Outra questão interessante que a gente tem no endereçamento IP é que ele é dividido entre porção de host e porção de rede, tá? E esse é um conceito muito importante, porque é o seguinte, vamos fazer uma analogia com uma rua, com vizinhos em uma rua, né? Então, como é que o carteiro, por exemplo, identifica as casas em uma rua, né? Quando você coloca lá o endereço numa carta, você coloca o nome da rua e o número da casa, não coloca? Por quê? Porque o nome da rua é comum a todos os moradores daquela rua. Todos têm o mesmo nome de rua. Perfeito? O que diferencia é o número da casa. Certo? Então, se eu colocar só o nome da rua e não colocar o número da casa, o carteiro vai conseguir entregar
aquela carta? Não vai, né? Por quê? Porque o número é que identifica de maneira individual a casa naquela rua. Então, fazendo uma analogia, o endereço IPv4 ele também tem essa divisão, né? A porção de rede seria o nome da rua, que é comum a todo mundo que faz parte daquela rede, certo? E a porção de host que vai identificar aquela máquina dentro daquela rede, certo? Então, por exemplo, aqui a porção de rede é 192.168.10 e o último octeto vai identificar o host, o dispositivo dentro daquela rede, tá? Então, olha só, então, para essa rede 192.168.10, ela não muda. O que vai mudar são os computadores que fazem parte dela. Então, quais são as possibilidades que eu tenho aqui? Desse byte só, que está 10 aqui. Ou ele é tudo zero, todos os bits aqui iguais a zero, ou todos os bits iguais a 1. Não é verdade? Então, vai de 0 a 255. São os números que eu posso alternar aqui nesse byte. Tá? Então, todo endereço IP ele é dividido entre porção de rede, que são os octetos que identificam a rede, e a porção de host. Então, por exemplo, nessa rede aqui, ó, os computadores vão estar endereçados como 192.168.10.1, 192.168.10.2, 192.168.10.5, 192.168.10.25, 192.168.10.250. Entenderam? 192.168.10 é como se fosse o nome da rua. E o último octeto é como se identificasse a casa. Tranquilo? Deu para entender isso aí, pessoal? Sempre tem uma porção de rede e uma porção de host. Certo? Para os computadores que pertencem à mesma rede, a porção de rede não muda. É sempre a mesma. O que vai mudar é só a porção de host, que vai identificar aquela máquina de maneira individual dentro da rede. Tá? E como que eu sei qual que é a parte de host e qual que é a parte de rede? Para isso, a gente tem a máscara de rede ou máscara de subrede, que é esse valor aqui, ó, que aonde está tudo com 1, que é o 255, quer dizer que o octeto faz parte da porção de rede. Eu não posso mexer nele. Ele é fixo, porque é a porção de rede. Então, por exemplo, a máscara de subrede 255, 255, 2550 indica que esses octetos aqui, ó, são a porção de rede. Eu não posso mexer neles. Né? Essa parte aqui, 192.168.10, ela é fixa. Não posso mexer com ela. A única parte que sobra para mim, o último octeto, é esse aqui. Tá? Então, para definir a rede e as partes do host de endereço, o dispositivo utiliza um padrão separado de 32 bits chamado máscara de subrede. Tá? Que é esse número aqui que a gente vê muito comumente aí, que identifica o que é a parte de rede e o que é a parte de host do número. Né? Então, a máscara de subrede não contém realmente a rede. Não fala qual que é a rede. Fala só onde que a gente procura isso no determinado endereço IP. Tá? Então, se eu dou um endereço, por exemplo, 192.168.10.50, com a máscara 255, 255, 2550, eu já sei que esses 3 primeiros octetos aqui são porção de rede. E só o último que é porção de host. Tá ok? Então, as máscaras de subrede válidas. Né? Por exemplo, eu posso ter a máscara 255, 255, 2550, que é todos os bits iguais a 0. Eu posso, depois a gente vai ver, pegar bit emprestado também da parte de rede. A gente vai ver quando que eu uso isso. Então, eu posso ter uma máscara 255, 255, 2550, por exemplo, ou com valor 128, 192, 224. Notem que aí eu ir pegando os valores de bit igual a 1. Ó. 128 é a potência 2 elevado a 7 igual a 1. 192, esses dois. 224 as 3. 240 as 4. E assim por diante. Né? Até ter a máscara 255, 255, 255, 255, por exemplo. Né? Que é quando eu consigo identificar um host só dentro da rede. Certo? Outra notação que a gente usa, né, é o seguinte, ó, quando eu dou um endereço, geralmente eu dou uma máscara junto, nesse formato.
255.255.255.250, ou 255.255.00, ou 255.000, né? Ou eu posso usar a anotação da barra, que é isso aqui, ó, né? Por exemplo, endereço de rede 10.1.1.0/24. O que quer dizer esse 24 aqui? Quer dizer que os 24 primeiros bits são a máscara, é a porção que identifica a rede, né? Então, se eu voltar aqui, ó, quais são os primeiros 24 bits? 8, 8, 8. Então, quer dizer que um endereço /24 tem esse formato aqui, ó. Os 3 primeiros octetos são porção de rede e o último é porção de host, certo? Outro detalhe importante. Dentro de cada rede IP, tem 2 endereços que eu não posso usar nunca, tá? O primeiro endereço do intervalo, que é o endereço que identifica a rede. Então, por exemplo, 10.1.1.0/24. Esse número 0 aqui, eu não posso atribuir esse número para um computador, por exemplo, porque o 0 ele identifica a rede. Essa rede 10.1.1.0/24. Então, o primeiro endereço válido é o 10.1.1.1, né? O primeiro descarto. E o último também, seria o 255, eu também descarto ele, não posso atribuir ele para nenhum computador na rede, porque é o endereço que a gente chama de broadcast. A gente vai ver o que é direitinho aqui na frente, né? Então, quantos hosts eu posso ter nessa rede aqui, /24? Se é 24 bits que identificam a rede, ó, se são esses 24 bits que identificam a rede, como o endereço IP são 32 bits, quanto que sobra para eu trabalhar com o endereço? Só esses 8 aqui, ó. Eu só posso atribuir endereços dentro desses 8 bits aqui, o que me dá a quantidade total de hosts, ó. Se eu pegar esse 2 elevado a 8, que é o último octeto, e tirar um endereço de rede e um endereço de broadcast, me sobra 254 hosts, tá? E se eu for pegando mais aqui, ó, é só eu fazer a mesma continha, ó. /25 quer dizer que os 25 primeiros bits vão ser a máscara de rede. Então, se é 25, sobra 7. Então, se eu fizer 2 elevado a 7 menos 2, eu vou ter 126 hosts possíveis nessa rede. E assim por diante, tá? Então, olha só. Endereço de rede, endereço de host, endereço de broadcast. O endereço de rede é o que eu falei, é o primeiro número do intervalo. Então, 10.1.1.0/24 quer dizer que a rede é 10.1.1.0. Esse IP aqui, ó, 10.1.1.0, não vou endereçar ele para máquina nenhuma. É apenas o endereço que identifica a rede. Então, a partir do 10.1.1.1.1, eu posso atribuir para as máquinas. Aqui, ó, 10.1.1.1, 10.1.1.12, e assim vai, 10.1.1.10, até o 10.1.1.254, que é o meu último endereço válido, porque o 255 é o que a gente chama de broadcast. O que é o endereço de broadcast? A gente vai ver. É o endereço que, quando eu quero enviar para todo mundo que pertence à rede, eu endereço para esse endereço. Seria o 10.1.1.255. Todo mundo que pertencer a essa rede aqui vai receber essa mensagem, tá? Então, ó, o /24 me mostra que os 24 primeiros bits, os bits mais significativos aqui, ó, eles vão ser a minha porção de rede. Só sobra 8, então, que vai ser a minha porção de host. E dentro dessa porção de host, o primeiro, que é o 0, identifica a rede, e o último é o endereço do broadcast. Ok? Então, o primeiro e último endereço de host possível é o 10.1.1.1, né? Porque o 0 não usa. E o último é o 254, porque o 255 eu também não uso. Então, eu sempre tiro de qualquer rede IP o primeiro endereço e o último. Primeiro para identificar a rede e o último para identificar o endereço broadcast. Ah, mas então como que eu identifico o endereço de rede?
né? Eu recebo, por exemplo, a máquina aqui tem um IP 10.1.1.12. Mas que rede que ele pertence? Tem uma operaçãozinha que, se eu tiver a parte de rede, eu consigo identificar. Se eu tiver a máscara de subrede, eu consigo identificar qual que é o endereço de rede desse IP, dessa máquina IP. Que é uma operação muito simples, né? A gente usa a operação E-lógica. Eu pego, são 32 bits, imagina que eu tenho um endereço IP. Aqui é 10, 192, 168, 10, 10, certo? Esse número aqui é 10 em binário. Eu tenho a máscara de rede, no caso é 255, 255, 2550, certo? Se eu fizer a operação E lógica, bit a bit, o resultado disso vai ser meu endereço de rede. Lembram como é que é o E lógico? O conector E é o seguinte, ele só dá 1 quando você fizer 1 e 1. Olha lá, 1 e 1 dá 1. Qualquer outra combinação dá 0. Então, olha só, 1 e 1 dá 1. 1 e 1, 1. 0 e 1, 0. 0 e 1, 0. 0 e 1, 0. Então, vou fazendo bit a bit a operação E, certo? Quando eu fizer todas essas combinações aqui, bit a bit, o resultado aqui vai dar 192, 168, 10, 0, que é a minha rede que eu estava mexendo aqui, Nesse caso aqui, se você traduzir, vai estar 192, 128 mais 64, 168, 10, 0. Tá? Então, para eu identificar a minha rede, também basta só eu fazer essa operação do endereço IP que eu estou trabalhando com a máscara de subrede. E eu chego no endereço de rede daquele host. Tá? Como que eu atribuo o endereço IP a um host? Aí eu vou lá nas configurações de rede, né? Seleciono lá o protocolo IPv4 e eu tenho duas opções: obter o IP automaticamente ou usar o seguinte endereço IP. Né? E aí eu posso colocar manualmente aqui o endereço IP que eu quero. Então aqui eu coloquei 10.0.0.1 com a máscara 255.255.255.0 e o gateway, né, que é aquela máquina que vai ser responsável por fazer, permitir eu sair da minha rede interna, né, e procurar outras redes, é o endereço de gateway. Então, assim, eu consigo atribuir o endereço de maneira estática para o meu computador. Se eu quiser atribuir de maneira dinâmica, né, eu tenho que usar um servidor DHCP, que é Dynamic Host Controller Protocol, né? Você tem um servidor que as máquinas, quando você conectar ela na rede, ele já vai e busca o endereço IP automaticamente. Você não precisa ir de máquina em máquina atribuindo endereço IP manualmente. Né? Então, a gente basicamente sempre usa DHCP em redes com muitos computadores. Né? Quando você vai configurar seus servidores, serviços, esse tipo de coisa, geralmente aí você configura manualmente, né? Ou usa outros métodos, né? DHCP estático e tal, mas, por definição, as redes, a gente costuma usar o DHCP porque facilita o trabalho do administrador de rede, ok? Então, o servidor DHCP é um serviço que fornece os endereços automaticamente. Então, quando eu seleciono aqui, obter o endereço IP automaticamente, se eu tiver um servidor de rede, um servidor DHCP na rede, ele vai atribuir para mim todos esses endereços, o endereço IP, a máscara, o gateway e os servidores DNS. Tá? Quais são os tipos de comunicação que eu tenho em uma rede? Então, eu posso ter comunicação unicast, broadcast e multicast. O unicast é quando eu envio o pacote de um host para outro host. Então, de uma máquina para uma máquina só. Tá? Então, eu vou mandar uma informação do dispositivo A para o dispositivo B. Isso é unicast. Né?
Broadcast é quando eu mando para todo mundo que pertence àquela rede, né? Então, eu, nesse caso, vou usar o meu endereço de broadcast, que a gente viu ali no slide passado. Quando uma mensagem é endereçada para o endereço de broadcast, todo mundo que pertence a essa rede vai receber aquela mensagem. Tá? Então, broadcast é para todo mundo, né? Para todo mundo que pertence àquela rede. E o multicast é um intermediário, né? Não é de um para um, mas também não é para todos, é para um grupo, né? Então, é o processo de envio um pacote de um host para um grupo de hosts selecionados, né? Então, existem endereços específicos para isso, né? Endereços IP específicos, no caso aqui de 224.000 até 239.255.255.255, são endereços reservados para multicast, né? Então, o multicast é isso, quando eu mando para um grupo de vários, não é para todo mundo, mas também não é de um para um. E a gente tem também a divisão de endereços IPv4 em endereços públicos e privados. Tá? Endereço privado são aqueles que eu posso usar na minha rede interna. Né? Eles não vão extrapolar para a internet, eles vão ser usados só dentro do meu domínio, dentro da minha rede local. Né? Quando eu vou para a internet, sair para a internet, para o roteamento na internet, aí eu vou ter que usar um endereçamento público, né? Um endereço IP público. Então, existem os intervalos de endereço IP que são reservados. Né? Por exemplo, a faixa de 10.000 até 10.255.255.255, que é esse endereço aqui, 10.00/8. O que esse /8 aqui indica, pessoal? Eu acabei de explicar para vocês. O que esse /8 aqui indica? Para ver se alguém entendeu aí. Ninguém entendeu? Esse /8, exatamente. O que ele indica? Que os 8 primeiros bits é a porção de rede do endereço. Exatamente, é a porção de rede. Né? Exatamente, Otávio. Isso aí. Né? A máscara seria 255.0.0.0. Perfeito. Aqui, ó, na verdade, é 8.16.24 aqui. Tá errado esse slide aqui. Depois eu corrijo. Tá? Mas, então, 10.000, 172.16, parará, 192.168, né? São endereços aí privados, certo? São endereços que eu posso usar na minha rede aqui interna, outra pessoa pode usar na rede interna dela. Então, foi meio que uma gambiarra que foi criada para dar uma sobrevida para o endereço IPv4. Né? Isso aqui veio junto com o NAT. Né? Então, isso deu uma sobrevida. Por quê? Porque dentro das redes internas eu posso usar isso aqui de maneira indiscriminada. Não preciso pedir permissão para usar esses endereços IPs. Né? Então, eles não são roteáveis globalmente, né? De IP de roteadores, você fala internos? Sim, sim, exatamente. A gente usa essas faixas de IP aqui. Né? A gente usa só esses endereços reservados para a rede interna. Então, eles não saem para a internet. Otávio, cara, você pode fazer até o teste aí para você verificar para a gente. Na verdade, engraçado, eu nunca fiz esse teste, cara. Agora você está perguntando, porque é um negócio meio que é conceito. Eu nunca fiz o teste, cara, para saber o que acontece. Alguém aí já fez? Cristiano aí que eu vi que já tem costume. Porque assim, quando a gente aprende assim, então a gente acaba usando. Agora que você perguntou aqui, deixa eu ver, eu lembrei, nesses anos todos eu nunca fiz esse teste de tentar configurar um endereço que não seja dentro dessa faixa aqui. Né? Eu vou até fazer aqui de curiosidade depois, cara.
mas é meio que padrão, né? A maneira correta é a gente utilizar isso. Então, assim, eu nunca utilizei da maneira incorreta, né? Nem para teste. Então, eu realmente não sei te falar. O que acontece se o roteador não deixa, né, se dá alguma mensagem. Não sei te falar, cara. Vou até fazer o teste aqui depois. Tranquilo? Eu realmente nunca fiz esse teste. Então, essa faixa de endereços aqui, ó, tá aí uma coisa que eu nunca fiz, cara. Vou fazer também. Então, olha só, esses endereços não são roteáveis globalmente, né? Então, a gente usa eles, né, para ambientes internos, beleza? Já os endereços globais, aí são aqueles que a gente paga mesmo para usar, né? Você compra uma faixa de endereços IPs, né? Então a gente tem alguns endereços que são especiais, né? Por exemplo, o de broadcast, né? E o de rede, que dentro de cada rede é o primeiro e último endereço, que a gente já viu. O endereço de loopback, que é o localhost, que é o 127.0.0.1, né? Que é para você testar. Por exemplo, você vai fazer um programa que usa a rede, né? Desenvolver, e você usa o 127.0.0.1, que é o localhost, você mandando para você mesmo, né? Endereço de link local, que são aqueles endereços 169.254, quando, por exemplo, você não consegue obter o endereço IP, e aí esse endereço é atribuído automaticamente, né? E outros tantos aqui que foram deixados para fins especiais, tá? Então tem algumas divisões. Outra divisão que a gente tem são as classes de endereço, tá? Então a gente tem as mais básicas, são a classe A, B e C. Então a classe A é quando a gente tem o primeiro byte que identifica a rede e o restante, os outros 3 de host, né? E o primeiro bit do primeiro octeto é sempre 0. Então isso aqui, né, faz com que eu tenha o intervalo indo de 0 a 127. A classe B é quando eu tenho os 2 primeiros octetos identificando a rede e os outros dois identificando o host, né? E os 2 primeiros bits, né, é 1 e 0. Tá? A classe C é a barra 24, onde eu tenho os 3 octetos, primeiros octetos identificam a rede e o último identificam o host. E aí se eu for fazendo as continhas lá, né, eu vou vendo a capacidade, né? Então aqui eu tenho 2 elevado a 7, né? 2 elevado a 16, né? No caso é 14, porque eu tiro o primeiro e o último. E eu tenho que como contabilizar, então, a quantidade de redes e de hosts que eu tenho. Então, assim, esse aqui foi a primeira classificação que a gente teve de redes, né? Onde, por exemplo, o endereço de classe A, eu tenho muitas opções de hosts e poucas opções de redes. Uma rede classe B é equilibrado, né? Então eu tenho a mesma quantidade basicamente a mesma quantidade de redes, a mesma quantidade de hosts. E a classe C eu tenho maior quantidade de redes e menos quantidade de hosts por redes, tá? E tem as classes D e E que são para fins especiais, né, de multicast, experimentais, certo? Então, a gente tem essa divisão de endereços IPs por classes também, classe A, B e C. Então, as características delas estão aqui. Essa ideia aqui, ó, de divisão em classes não deu muito certo, porque imagina o seguinte, se eu pego um endereço classe C, né, eu tenho muitas opções de redes e poucas opções de hosts. Mas, por exemplo, se eu tiver poucas redes na minha empresa e eu comprasse um endereço classe C, haveria um desperdício muito grande, porque eu teria muitas redes possíveis, mas eu utilizaria pouco esse endereço IP, essa faixa de endereços, né? Então causava um desperdício muito grande. Então, para resolver isso, o pessoal criou
o endereçamento classless, né, que a gente chama, ou CIDR, que é você conseguir personalizar essa divisão de endereços, né? Então, você pode, nesse caso aqui, quando você usa endereçamento classless, otimizar isso daqui. Então, você não tem só, por exemplo, uma rede barra 24, que é esse caso aqui, ó. Você pode ter uma rede barra 25, que você pega um bit da parte de host, né, e faz com que esse bit você consiga, então, manipular a parte de host. Você consegue dividir, então. Se eu pegar um bit, eu tenho duas possibilidades. Esse bit igual a 0, esse bit igual a 1. Então, eu vou ter duas sub-redes dentro dessa rede barra 24. Né? Mas esse assunto, né, a gente vai ver depois separado em outro material. Tá? Por enquanto, quero que vocês guardem essa divisãozinha básica aqui de classe A, B e C, que é a mais simples. E depois a gente vai ver esse endereçamento SID aqui, que é mais complicadinho um pouquinho. Tá? E para fazer isso, que é interessante a gente ter essa noção de sistemas numéricos. Tá? Sistema passar de decimal para binário, binário para decimal, porque aí facilita muito a nossa vida aqui. Quem que atribui os endereços IPs? Existem várias, né, companhias de registro. Né? A geral é a IANA, e tem, geralmente, cada continente ou, né, conjunto de países tem uma agência que vende esses endereços IPs. Né? E a gente tem uma hierarquia, né, de ISPs. Né? ISP aqui é Internet Service Provider. Né? Então a gente tem ISPs de camada 1, de camada 2, de camada 3. Os ISPs de camada 1 são grandes, né, de abrangência internacional, na grande maioria das vezes, e que eles detêm os canais o backbone da internet, né, as ligações de alta velocidade intercontinentais, oceânicas e tudo mais. Eles detêm esses canais, né? Então eles são os maiores. Então os ISPs, né, ISP de camada 1 são os maiores. São os que montam, que construíram aí o backbone da internet, né? As principais vias de comunicação. Abaixo dele tem os ISPs de camada 2, né? Que compram os serviços, então, têm acesso ao backbone da internet através dos ISPs de camada 1. Em último nível, tem os ISPs de camada 3, que são os que a gente tem mais contato, que fornecem, inclusive, serviço de acesso à internet, né, para os usuários finais. Então, a gente tem essa hierarquia aqui de 3 níveis. Né? A gente tem aqui o backbone da internet, os ISPs de camada 1, que tem acesso direto. Eles vendem para ISPs de camada 2, que, por sua vez, vendem para ISPs de camada 3, que, no caso aqui, fornece o acesso à internet como um de seus serviços. Tá? Tranquilo, pessoal? Então, assim, sobre o endereço IPv4, é isso que a gente vai ver. Tá? A gente, né, se vocês olharem o nosso cronograma, para o capítulo 8, a gente deixou 2 aulas, tá? Para dividir justamente entre IPv4 e IPv6. Então, a aula de hoje, a gente vai ver até aqui, que é o IPv4, né? E na próxima aula, que vai ser no dia 19/9, né, daqui 2 semanas, a gente vai ver então essa próxima parte aqui, que é o endereço IPv6. Tranquilo? Então, esse capítulo 8 ele vai ficar um tempo maior aberto. Tá? Então, eu vou abrir o capítulo 8 aqui agora e já vou abrir até o dia 2 de outubro. Então, a gente está no dia 4/9, vai ficar até o dia 2 de outubro aberto. Tá? Tranquilo, pessoal? Então, a gente vai acabar esse conteúdo na próxima
na próxima aula, tá? A gente dividiu o capítulo 8 aí em duas aulas, tá ok? IPv4 e IPv6. Aí, aproveitando, Fernando, eu vi que você mandou um e-mail lá com aquela sugestão de abrir até o final do curso, né? Você disse para a gente abrir todos os capítulos e deixar até o último dia, né? Olha, para mim, eu não vejo problema. A questão é o seguinte, Fernando, o que eu acho complicado. Se eu abrir até o último período, vai chegar no último período, vai ter gente que vai falar para mim, professor, olha, eu não consegui fazer tal, e agora, como é que faz? E aí a gente não tem prazo mais. Fechou o curso, deu a data final, fechou. Então, assim, o meu medo é eu deixar aberto todos os exames e o pessoal, como tem muito prazo, vai acabando deixando isso para o final, e aí se chegar ao final não fez, aí não tem para onde correr mais. Entendeu? Então, eu estou tentando levar assim, mesmo reabrindo, dando um prazo um pouco mais, o pessoal já ir matando, porque, cara, vocês sabem, se for deixando muito prazo, deixar acumulando os capítulos, o pessoal vai deixando, e se chegar no final, o pessoal não fizer os exames, né? Então, não sei, eu até posso abrir, não, para mim não vejo problema. É até melhor para mim, porque eu já abro tudo de uma vez aqui e não preciso mexer mais nessa questão da plataforma, entendeu? Tá, tranquilo. Então vamos fazer assim, eu vou mandar um e-mail para o pessoal avisando que vai ser nesse esquema. Tá. Só que eu vou deixar bem claro, né? Eu vou deixar avisando que o prazo é o prazo final mesmo. Fez, fez. Não fez, acabou o curso. Tá? Pode ser assim?